eu disse, nós estamos no meio de uma série falando a respeito dessa igreja do século XXI. A nossa ideia é que a igreja do século XXI só vai conseguir ser igreja se voltar a ser a igreja do século I, porque a igreja passou por muitos movimentos de relativização. Nas últimas duas mensagens nós falamos a respeito disso. A gente falou sobre as fases que a gente passa na nossa fé, e o Ciro muito bem levantou a questão da igreja, que foi relativizada junto com todas as outras instituições: o casamento, a família, a sociedade, o emprego. Tudo isso acabou sendo relativizado, fruto de várias revoluções, uma delas a Revolução Francesa. E é uma lição de história, a gente não vai passar por isso de novo. Se você quiser acompanhar no YouTube, você pode entrar lá no nosso canal, youtube.com/church, você vai ver lá todas as mensagens. Mas uma das coisas que ele levantou de extrema importância foi o problema da solidão. Entre todos os pontos dele, da mensagem passada, ele falou que a igreja, infelizmente, não tem resolvido o problema da solidão. Nós temos igrejas cheias de pessoas solitárias, pessoas com depressão e pessoas com falta de encaixe na sociedade. A gente transformou a igreja num lugar onde a gente vai, mas não algo que a gente é. E esse problema da solidão precisa ser resolvido. Várias instituições foram criadas, algumas delas por Deus, para resolver o problema da solidão. A família é uma delas. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus cria o casamento e a família para que o homem não esteja só. A solidão não é natural, a solidão não é bom. E a igreja deve ser um lugar onde a gente se edifica. A igreja deve ser um lugar de encorajamento. A igreja não deve ser um lugar onde a gente aponta o dedo. A igreja deve ser um lugar onde a gente abre os braços. A igreja não deve ser um lugar onde a gente enxerga as diferenças, mas um lugar onde a gente acolhe as diferenças. A igreja não deve ser um lugar exclusivista, mas deve ser um lugar inclusivista. A igreja deve ser um lugar onde, ao mesmo tempo, a gente recebe todo mundo e todos são tratados, porque ninguém é santo a ponto de chegar na igreja e não precisar de Deus, e ninguém é tão ruim a ponto de eliminar Deus. Então a igreja deve ser um lugar onde a gente recebe e trata todos, cada um na sua velocidade, cada um de acordo com a vontade de Deus. Essa é a igreja do século I. É a igreja que era conhecida pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Não era uma igreja que era conhecida pela quantidade de conhecimento que eles tinham. E nesse capítulo que nós vamos ler, nessa pequena passagem, 1 João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, são 3 versículos, é a introdução da carta. E João, alguns acreditam que o próprio apóstolo João, outros têm outras ideias de quem escreveu, mas eu vou ficar com a ideia de que foi o apóstolo João, aquele que andou com Jesus, o discípulo amado, que escreveu. Para quem não conhece a história, dos 12 discípulos que Jesus tinha, João era o mais próximo. E no final da vida de João, por ele ter sido um dos poucos apóstolos que não foi martirizado, ele foi isolado numa ilha. Ele ficou preso numa ilha, e nessa ilha ele começou a reunir várias pessoas que se identificaram com a ideia, com a ideologia, com a filosofia dele, que tinha a ver com aquilo que ele aprendeu de Jesus. Então quando Jesus fala, o mundo vai conhecer vocês pela maneira que vocês amam uns aos outros, se desenvolveu uma comunidade que, como a Rosa falou aqui, pela primeira vez experimentou esse amor que ultrapassava barreiras e viviam uns pelos outros. Eles compartilhavam o que eles tinham, eles amavam uns aos outros de tal maneira que eles se entregavam uns pelos outros, eles compartilhavam a comida que eles tinham, eles eram perseguidos juntos. O Ciro leu uma carta aqui que reflete isso, era uma carta do primeiro século, muito provavelmente bem perto da escrita dessa carta. Quando alguém escreveu aquela carta para esse senhor do Império Romano que queria descobrir quem eram esses cristãos, ele fala muito bem no trecho de uma das cartas, num dos trechos dessa carta, que os cristãos, eles não têm habitação peculiar, eles habitam no mundo, mas não são do mundo, eles se casam e eles não têm os mesmos costumes que todos, mas eles vivem no meio de todos. E eles queriam descobrir quem eram esses cristãos. Por quê? Porque eles estavam vivendo aquilo que Jesus falou: amem uns aos outros. O único mandamento de Jesus, ele chega para os discípulos e fala: um novo mandamento eu vos dou, amem uns aos outros. Então João resolveu viver isso ao pé da letra. E quando ele escreve essa carta, depois de ter ficado isolado, já velho, já no fim da sua vida, ele percebe que algumas pessoas estavam infiltrando a comunidade
dizendo que tinham comunhão com Deus, dizendo que conheciam a Deus. E a ideia de João não é contrariar essas pessoas, porque João não é conhecido como o discípulo do amor, mas é mostrar para eles que a verdadeira comunhão dependia do amor ao próximo, do amor a Deus, da dedicação aos ensinamentos dos apóstolos, da oração comunitária. Então João tenta, ao invés de apontar o errado, ele tenta apontar para o certo, na esperança de que até esses que estão deturpando a comunidade possam aprender e se converter. Com esse pensamento, João escreve essa carta, e aí nesses 3 versículos, a gente tem 3 ou 4 lições que eu quero tirar em 15 minutos, e aí nós vamos nos reunir para almoçar. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto nós proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria, ou a sua alegria, dependendo da sua tradução, seja completa. Hoje a gente quer falar de comunhão. A gente fala muito da dedicação aos ensinamentos dos apóstolos, que é Atos 2:42 é a base da nossa igreja. A gente fala muito sobre oração. Todo domingo de manhã, antes do nosso culto, a gente se reúne por meia hora para orar. Mas hoje eu quero falar sobre comunhão. Nesse versículo, nesses 3 versículos que a gente leu, a primeira coisa que João fala é que aquele que estava no céu, aquele que estava com o Pai, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, e talvez com essas palavras, se você não faz parte da igreja ou de nenhuma igreja, você não entende o que eu estou falando. Então vamos fazer o seguinte: pensa aí no seu lugar onde você está. Faz só um exercício, faz assim, ó, põe a mão aqui assim na sua sobrancelha. Faz aí, põe a mão na sua sobrancelha. Se você parar para pensar, saiu um pouquinho de suor aqui. Esse suor que saiu aí, se você parar para pensar que essa sobrancelha é fruto da criação de Deus e que ela está aí para que o suor que é ácido, que saiu dos poros da sua pele, não caia no seu olho, não irrite o seu olho, essa é a grandeza do Deus que João está falando. Aí você fala assim: não entendi, fez o menor sentido. Pô, sem sobrancelha, faz o menor sentido. Para as meninas que vão tirar a sobrancelha, né? Você fala: pô, Deus botou, eu estou tirando a sobrancelha. Calma, pensa o seguinte: olha lá para esse céu azul, dá uma olhada lá. É de propósito que eu estou fazendo isso. Esse céu azul que está aqui, se Deus quiser, depois nós vamos pular na piscina e aproveitar esse sol. Esse sol que está aqui, ele está na distância exata do planeta que nós vivemos. Exata, porque se ele andar para frente 1 grau, a gente queima, e se ele andar para trás 1 grau, a gente congela. Ele está na distância exata. E aí eu não sei se você sabe, mas até onde a gente entende, a ciência explica para a gente que o universo está em constante movimento, em constante expansão. Pode ser que um dia alguém prove o contrário, mas o que a ciência fala para a gente é isso. Então, se a gente for usar essa informação, que o universo está em constante movimento, o Sol está parado num centro de gravidade, num núcleo de gravidade que puxa as coisas para ele. Como que a Terra não foi para lá? Porque Deus colocou um outro centro de gravidade na Terra, e ele se mantém em polos opostos, e ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, a Terra está rodando a alguns milhares de quilômetros por hora, acho que é milhares de quilômetros, se não for centenas. A Terra está rodando em torno do seu próprio eixo e segue um caminho perfeito em volta do Sol, que demora 365 dias para acontecer. De 4 em 4 anos ela demora 366 dias. De vez em quando o dia demora um pouco mais, a gente chama isso de horário de verão em alguns lugares do planeta. E essa rotação acontece no meio de uma chuva de meteoros. E vários desses meteoros são maiores do que a Terra, mais densos do que a Terra, mais pesados do que a Terra, e eles passam em volta da Terra o tempo todo. Esse Deus que segura o meteoro, que mantém a Terra movendo, rodando em torno de si mesmo, fazendo o dia contar, esse Deus é o Deus que João está escrevendo aqui. Aí olha que interessante, esse Deus aí, que está lá em cima, de acordo com os caras que viviam na época de João, era inalcançável, não tinha como falar com esse Deus, não tinha como eu tocar nesse Deus, não tinha como eu experimentar esse Deus. Ele fala assim: mas ele desceu de lá e ele se fez carne. E nós vimos, ouvimos
e tocamos nele. Nós vimos, nós ouvimos e nós tocamos nele. Porque a primeira coisa que você pode aprender hoje, por que a igreja hoje não tem o mesmo poder, não tem a mesma experiência, não tem o mesmo contato com Jesus que eles tinham? Porque eles viram, nós não vimos. Alguém aqui viu Jesus atravessar a parede? Não. Eu não vi. Eu leio no final dos evangelhos, quando ele atravessa a parede, eu falo assim, o cara do Matrix tirou a ideia do filme daqui. Que Jesus ressurreto aparece na sala dos caras e atravessa a parede. Maneiraço. Só pode ter tirado daqui essa ideia, mas nós não vimos. A gente lê as palavras de Jesus, mas nós não ouvimos ele falar, a menos que você tenha uma experiência sobrenatural, o que eu não vou desacreditar, mas é raro que alguém escute a voz de Jesus. Fala, João, quero que você vá para tal lugar. É muito raro, mas eles ouviram e eles tocaram em Jesus. Alguns deitaram no ombro de Jesus, os outros brigaram com Jesus, os outros tomaram fora de Jesus. Imagina se tomaram fora de Jesus. Atrás de mim, Satanás. Imagina Jesus chamar você de Satanás. Eles tinham uma intimidade com Jesus que a gente não tem. Por isso, a gente se tornou essa igreja relativizada. Como é que faz para a gente voltar? Está aqui nesse texto. Se a gente praticar o que está escrito nesse texto, nós vamos experimentar talvez 1% daquilo que os apóstolos experimentaram. Eu particularmente acredito que a gente nunca vai experimentar o que eles experimentaram, só no céu, só na glória, mas aí lá na glória a gente também não vai ligar para eles, mas a gente pode experimentar um pouquinho, porque ele diz que esse se manifestou, ele se fez carne, e nós proclamamos esse Deus para vocês. E aí no versículo 3, ele fala por quê, e aí se você nunca parou para pensar nisso, eu vou te falar por que você precisa pregar a palavra, por que você precisa falar para as pessoas de Jesus. É tão comum no nosso meio, talvez se você está aqui nos visitando, se você não faz parte da igreja, alguém te convidou aqui porque ele queria falar de Jesus para você. Na nossa igreja contemporânea isso aí ficou chato. Vem o crente lá falar para mim de Jesus. Mas por que a gente precisa falar de Jesus? Por que a gente precisa comentar a respeito de Jesus? Está aí no versículo 3, ele fala por que eles têm essa comunhão. Olha o que ele escreve: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão. Nós proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão. Olha que interessante, o apóstolo João, o que viveu por mais tempo, o que era mais próximo de Jesus, não está interessado na conversão de ninguém através da pregação. Ele está interessado na comunhão. Por quê? Ninguém vem para Jesus pelo convite. As pessoas vêm para Jesus pelo convite. Não adianta você falar assim, eu sou o melhor pregador de todos os tempos, porque ninguém é convertido pela pregação, ninguém é salvo pela pregação. Você não encontra nenhum versículo nessa Bíblia aqui que diz que você é salvo pela pregação. Você encontra dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, mas ninguém fala que você é salvo. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça, através da fé. Não tem pregação aí no meio. Se Deus quiser salvar alguém que nunca ouviu nada, Ele vai salvar, Ele vai dar um jeito de mostrar para ele a redenção do Deus Santo para o homem corrupto através de Jesus. Ele dá um jeito, Hoje a gente escuta relatos de pessoas que vivem em países árabes, de maioria muçulmana, que estão tendo sonhos com um cara chamado Yeshua, porque lá na língua deles eles falam Yeshua. Por que isso? Porque lá o evangelho não entra. É aí que a gente faz sentido, quando a gente usa aqueles versículos fora de contexto. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. É isso, nós estamos nesse tempo. Então o nosso privilégio de pregar não é para trazer ninguém para Jesus, não é para pegar a pessoa e falar assim, você está todo errado, você precisa consertar. Não, o nosso privilégio é para falar assim, você está de fora e eu quero que você venha para dentro. Eu quero que você tenha amizade comigo, comunhão comigo, compromisso comigo, tempo comigo. É isso. A pregação do evangelho, ela é nada mais, nada menos que um veículo, uma ponte entre o que está de fora e o que está dentro. Entre o que está de fora e o que está dentro. Quem aqui já é crente? Levanta a mão para mim, por favor. Não preciso pregar para você. Para que eu vou pregar para você? Não faz sentido nenhum. Você tem a mesma Bíblia em casa? Você tem o mesmo Deus, o mesmo Cristo. As canções você pode cantar. Eu não preciso pregar para você. Entre nós, a gente faz o que a gente chama de discipulado. Mês que vem nós vamos estudar o que é discipulado. A gente aperta as porcas um dos outros. Só isso, mas eu não preciso pregar para você.
Se você vem para cá se reunir para me ouvir pregar, você vem pelo motivo errado. Porque você não precisa me ouvir pregar. Porque tudo que eu estou falando, eu estou repetindo as palavras que estão aqui. Mais nada. Agora, se você veio para cá para experimentar comunhão, é porque um dia você ouviu e agora você faz parte. E o que eu tenho que fazer? Eu vou trazer os que estão de fora. Porque a pregação é uma ponte entre quem está fora e quem está dentro. E aqui nesse versículo, para a gente terminar, às vezes a gente fala comunhão e a gente não sabe o que é comunhão. Comunhão é pelo menos 3 coisas. Pelo menos, se não for mais. Talvez você tenha outras experiências e você possa me mostrar outros resultados, outros significados. Mas a comunhão, ela é primeiro amizade, isso é óbvio. Então eu quero ter amizade contigo. Já viu no mundo, né? A gente usa a expressão no mundo. Mas eu tenho amigos, por exemplo, que a gente já tomou até tiro junto. Eu tenho amigos que tomaram tiro por minha causa. Na época que eu não estava dentro, que eu estava do lado de fora, a gente ia para os bailes, aprontava, e na hora de sair dos bailes, eu era o menor deles, acredite ou não. E aí, certa vez, um cara parou na frente da gente assim e falou assim: eu vou matar vocês tudo, tirou a bola, saiu dando tiro, o cara voou na minha frente. Pá! O cara voou na minha frente. Esse é amigo, isso é amizade, isso é comunhão. Por quê? Jesus falou o seguinte: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Qual que é o padrão? Jesus entregou a vida por nós. Então eu tenho que ser seu amigo a ponto de entregar minha vida por você. Ah, mas isso aí é muito difícil. Mas quem falou para você que era fácil? Quem falou que é fácil? Primeiro, comunhão é amizade. Eu preciso ter amizade com as pessoas, de verdade. Eu preciso ser amigo das pessoas da igreja. A igreja deve ser o lugar mais seguro que você frequenta. Mais seguro de todos. É o grupo mais seguro. Aqui você pode ser você. Você pode chegar e falar assim: ó, eu estou com um problema e eu preciso de ajuda. Seja lá qual for o problema. Ah, o meu problema é álcool, meu problema é droga, meu problema é falta de paciência, meu problema é casamento. Seja lá qual for o problema. Aqui é o lugar que você vem do jeito que você está e ninguém vai falar para você assim: ó, você precisa mudar. Ninguém. Ah, mas isso é errado. Uma vez perguntaram para mim assim: você não tem disciplina na sua igreja não? Eu falei: não. Já assustei os crentes tudo agora. Tem disciplina na sua igreja? Não. Como é que trata o problema das pessoas lá? Bíblia. A gente lê, quem entender, entendeu. Quem não entender, a gente ama. A gente espera, a gente tem paciência. Ah, mas vocês não podem fazer isso. Rapaz, um dia Deus fez comigo. Eu não era nem para estar vivo. Ele fez comigo, então eu estou só estendendo aquilo que Ele fez comigo. Qualquer tratamento diferente, qualquer coisa que passar disso, não vem de Deus. Então como que disciplina as pessoas? Ah, a pessoa veio para cá, ela tem um problema com o jogo, ela aposta o dinheiro dela, ela perde dinheiro. Como é que você trata isso? Converse, seja amigo, tenha paciência, abrace, leia a Bíblia, ore junto. A maior arma que você pode ter para alguém que você quer bem e ver que a pessoa está num lugar ruim é oração. Você pode achar que você é o médico dos médicos, advogado dos advogados, doutores dos doutores. A sua conversa não resolve. Oração. Você pega o cara pelo braço e fala assim: ó, vamos ajoelhar junto e eu vou orar por você. No dia que você derramar lágrimas por alguém, aí você tem o direito de sugerir alguma coisa. Sugerir, não demandar. Sabe por quê? É muito difícil a gente criticar aquilo que a gente ora. Muito difícil. Se você está orando, raramente você vai ter espaço para criticar. Agora, se você não ora, Josi, deixa eu consertar isso aí, Josi. Então passo um segundo orando pela Josi, aí eu só vou ver os defeitos. Mas quando eu oro, sabe o que eu vejo? Quando eu oro aquilo que Jesus colocou lá dentro. Eu vejo aquilo que Jesus colocou lá dentro dela. Quando eu oro, eu vejo aquilo que Jesus morreu por. Eu não vejo o problema, eu vejo o alvo que Jesus morreu por ela. Quando a Bíblia fala lá em Hebreus que pela alegria que foi proposta diante dele, ele passou pela cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou para mim e para você, ele me viu lá na porta do baile, prestes a tomar um tiro, fazendo besteira com um monte de gente, abusando das pessoas. Ele viu aquela pessoa ruim e falou assim: aquele ali eu vou salvar. É aquela alegria ali que ele estava pensando. É aquela alegria da pessoa que está toda quebrantada, perdida, arrasada, depressão, casamento destruído, divorciado, sem estar divorciado, não interessa a situação, é essa alegria. Comunhão é isso. No dia que você derramar uma lágrima por alguém, você tem o direito de sugerir alguma coisa. Sugerir. Isso é comunhão. Comunhão é compromisso. Compromisso. O que é compromisso?
conte comigo. Maldito ditado da nossa época, tamo junto. Isso é um ditado maldito. A gente escreve TMJ no celular, tamo junto. Tamo nada. Porque na hora que precisa não tem ninguém, pô. Vou fazer uma mudança lá de casa, aparece dois. Aparece dois. Vou ajudar a carregar peso. A gente tinha que brigar no nosso meio, quando tem mudança nos nossos irmãos, a gente tinha que brigar. Falar assim, não, mano, esse sábado eu que vou. Sai, vai fazer outra coisa. Não precisa mais. A gente tinha que brigar para ajudar os irmãos. Na hora que a gente, olha só que interessante, na hora que a gente souber que alguém está com dificuldade financeira, porque a comunhão, ela é amizade, ela é compromisso, estamos juntos, eu estou contigo, você está comigo, nós somos um corpo, assim, bem ajustado, totalmente ligado. Se você quiser fazer uma experiência ridícula, na hora que acabar aqui, você vem correndo e dá um bicudo naquela parede ali, o mais forte que você puder. Pô! Na hora que você bicar ali, vai arrebentar o dedo, mas vai doer aqui, ó. Você vai sentir no corpo inteiro. Por quê? Porque o corpo está ajustado e ligado. Qual foi a última vez que você se sentiu triste porque um irmão seu não conseguiu pagar a conta de luz? Qual foi? Qual foi a última vez que você ganhou os seus 3 mil reais de salário e as suas contas são 1.500, 1.800? Você tinha uma poupança para fazer, mas você sabia que aquela pessoa precisava pagar uma prestação do carro, que ela não pode ter, mas ela tem, e a prestação está atrasada, ela vai perder, e você dá generosidade do seu coração, porque a gente não dá por necessidade, a gente dá por revelação. Você tirou do seu bolso e falou, toma, porque é melhor dar do que receber. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você deixou de viajar para servir um irmão seu? Qual foi a última vez que você deixou de ficar em casa para servir um irmão que ia ficar em casa? Qual foi a última vez que, ao invés de chamar de folgado, você fechou a boca e se considerou abençoado por ajudar alguém que não que precisava, mas que te deu a oportunidade de ajudar? Porque a gente precisa reverter as coisas. A gente tem uma mania muito feia de ajudar quem precisa. A gente não ajuda quem precisa, a gente ajuda quem a gente pode ajudar. É por isso que Jesus fala que quando você passar na rua e ver alguém pedindo, você dá. Você não vai fazer uma entrevista com o cara, porque você não é a previdência. Você não precisa classificar quem você vai ajudar. Você tem 10 reais no seu bolso, o cara está lá, dá. Ponto final. Por quê? Porque é melhor dar do que receber. Ah, mas isso é irresponsável. Não, irresponsável é Deus mandar o filho dele morrer na cruz para salvar um pecador igual eu e você. Isso é irresponsável. Deus é irresponsável. A gente canta uma música aqui que fala assim, oh impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não tem essa música aqui? Essa palavra ousado é reckless em inglês. A música original é em inglês, reckless. Sabe o que é reckless? Irresponsável. Reckless é o pai que solta a mão do filho quando o filho atravessa a rua correndo risco de vida. Isso é reckless. O cara escreveu uma música dizendo, Deus é irresponsável, porque ele pegou o filho dele para morrer porque ele não merecia. É o justo que morre pelo injusto, para que nós tenhamos paz com ele. Qual foi a última vez que você se colocou nessa situação? Isso é comunhão. Comunhão é compromisso financeiro. Como eu falei aqui sobre as contas, a gente tem uma outra mania muito feia. Eu estou acabando já. Mania feia. Quando a gente vê um irmão passando necessidade, a gente corre para a igreja. Pastor, fulano de tal está sem comida em casa. A minha resposta, normalmente, de propósito, às vezes o pessoal vem assim, pastor, fulano de tal está com dificuldade financeira. Eu falo assim, eu também estou com. Eu tenho isso. Por que eu faço isso? De propósito. Porque quando a gente fala amar o próximo não é da igreja, o próximo é seu. Então o irmão está precisando de 500, você tem 200, você dá 200. Aí você comunica. O que não vale é o irmão está precisando de 500, você tem 200, você vem e comunica e não dá nada. Você quer que todo mundo faça aqui de 5 reais de todo mundo para poder cobrir. Sabe o que é isso? Isso é a mania de igualar as coisas. Deus não iguala as coisas. Deus não iguala as coisas. Que a gente pensa assim na nossa sociedade, né? A gente tem um ditado aqui, se todo mundo participar de tudo, ninguém tem falta de nada, o que é bom, mas a gente condicionou a nossa ajuda ao seguinte, eu vou dar até 20, aí se o irmão der 20, aí a gente vai
batendo junto. Não, Deus não iguala as coisas. Se você ler a carta que Paulo escreveu para Timóteo, por exemplo, no último capítulo, Paulo dá uma recomendação aos ricos. Ele fala: Timóteo, diga aos ricos que eles sejam ricos em boas obras, porque por amor ao dinheiro muitos se afastaram e perderam a bênção que eles tinham. Então Paulo dá uma recomendação para Timóteo, por quê? Porque ele sabe que tem gente que tem menos, tem gente que tem mais. Uma vez um irmão que tinha muito dinheiro chegou para mim, há muito tempo atrás, chegou para mim e falou assim: pô, eu queria te ajudar, eu queria fazer mais pela igreja, mas eu não toco, eu não canto, porque normalmente na igreja tradicional é isso, né? E aí a gente, você quer ter comunhão? Entra para o grupo de louvor, entra para hospitalidade, entra para isso, entra para conexão, mas eu não tenho nenhum desses talentos. Como é que eu faço, pastor, para te ajudar? Eu falei assim: dá dinheiro. Aí o pessoal às vezes assusta. Então eu falei assim: eu sei que você é um cara de dinheiro e muita gente deve te procurar por dinheiro, mas o seu dom é fazer dinheiro. Então você é um desses ricos, você ajuda com dinheiro. Na hora que a gente fala assim: vamos fazer uma vaquinha para comprar o som vai dar 5 mil. Eu nem gosto de som, porque aqui a gente canta no acústico, mas vamos fazer uma vaquinha e botar luz, por exemplo. Nós vamos fazer culto aqui de noite, não tem luz aqui. Vamos comprar lâmpada, custa R$400 de lâmpada. Aí a gente faz uma vaquinha, deu 150. Você que tem dinheiro, você chega com 250 e fala assim: eu vou cobrir. Por quê? Porque você tem, porque Deus te deu, e tudo que nós temos vem de Deus. Isso é comunhão, que é melhor dar do que receber. E eu não estou falando isso para você dar não, sabe? Porque tudo que a gente tem aqui já está pago. A gente não precisa de dinheiro, não é pressão financeira. Eu estou te explicando o que é comunhão, porque se você quiser ouvir a palavra, se você falar assim, ouvir a palavra entrou no meu coração, a consequência disso não é ser salvo. A salvação é pela graça, ela acontece antes que você perceba e ela termina depois que você já percebeu. A salvação começa quando Deus resolveu te escolher para te salvar. Não tem nada a ver com a minha pregação. Agora, se você tiver interesse na pregação do Evangelho, de acordo com esse texto, na hora que você ouvir a palavra, a consequência é ter comunhão. E ter comunhão é ser meu amigo, ter comunhão é passar tempo comigo, ter comunhão é ter compromisso comigo, e ter comunhão é a gente botar todo o nosso dinheiro na mesa para cobrir com as coisas que nós decidimos fazer juntos. Por exemplo, para a gente terminar, vou te dar um exemplo. Nós fomos para Vitória, lá tem algumas pessoas, e aí a gente espera que um dia aquilo lá vire igreja. No final do ano, a minha intenção é separar um missionário da nossa igreja e enviar para lá para ficar um ano lá por conta nossa. A gente paga o aluguel, ele arruma um trabalho e ele vai ensinar lá como que é a igreja, do jeito que a gente é a igreja. A minha intenção é que a gente pague um ano de aluguel lá, para esse missionário que vai para lá. A gente vai fazer um esforço conjunto. A gente não tem como dar um salário de 4 mil reais para o cara, para ele cobrir tudo, mas eu vou fazer um esforço sobrenatural para juntar 10 mil reais, 12 mil reais e pagar um ano de aluguel. Vai, a casa está pronta. Nós vamos enviar um missionário. Olha que coisa louca. A nossa igreja não tem nem espaço, nós não temos nem sede, a gente não tem nada, e nós vamos enviar um missionário para plantar outra igreja. Assim era a igreja do século I. Isso é compromisso, isso é comunhão. É isso que nós vamos fazer. É isso que eu quero fazer, pelo menos. Se você quiser fazer junto também, se não quiser fazer também, tranquilo. Você pode vir, você pode ouvir, mas se você ouvir a palavra, e se a palavra entrar, a consequência é comunhão. Se prepare, porque nós vamos entrar dentro da sua casa, nós vamos ver a sua televisão, nós vamos comer a sua comida, nós vamos sujar o seu tapete, nós vamos bagunçar o seu sofá. Isso é comunhão. Nós instituímos na nossa igreja agora que sexta-feira é o dia do filme. Quem aqui já está por dentro do dia do filme? Sexta-feira é o dia do filme. Se você, quem gosta de filme aqui? Eu gosto de assistir filme na televisão, Netflix, todo mundo, né? Netflix é uma praga. Eu também gosto. Sexta-feira é o dia do filme. Acabou o expediente sexta-feira, nós vamos para casa de alguém, nós vamos assistir filme junto. Nós vamos ter comunhão junto. Tem o quê? Quarto game. Já achamos aqui a sede do dia do filme. Sede do dia do filme na casa do Glaucio da Fernanda. Tá vendo? Nós vamos sentar lá, joga o puff no chão, pipoca, aí todo mundo vai para a cozinha, todo mundo lava a louça. O que é isso? Comunhão. Se você ouvir, eu tô falando sério, hein? A gente faz mesmo, a gente chega invadindo lá. Por que eu estou dizendo isso? Olha, se você olhar em volta na hora que a gente estiver almoçando, você vai ver várias crianças. Várias dessas crianças aqui eu vi nascer, você também viu nascer. Nós, como igreja, nós vamos ajudar a criar essas crianças. Porque vai ter uma hora que os pais vão ficar doidos. Vai ter uma hora que os pais vão pedir arrego. Não aguento mais, prepara. Você já sabe. Vai ter uma hora que a gente pede arrego. E o que a gente faz? Joga na igreja. É assim. Larissa, me ajuda aqui, vem passar um dia aqui na minha casa, tomar eu preciso de folga. Aí a Larissa sai lá na casa dela, do conforto dela, e ela vai ajudar.
É assim que funciona. Camila, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, pega meu filho aqui. Aí a Camila pega ele e vai dar uma volta no shopping, enquanto eu fico respirando. É assim que funciona. Porque isso é comunidade. O Denis está lá atrás, assim, alguém já pode pegar a Lavina para mim, por favor? É assim que funciona. Comunhão. Então, nesse texto, olha só, para a gente fechar. Esse texto, ele fala para nós do Deus que se manifestou, desse Deus glorioso. Ele fala que esse Deus, nós pregamos esse Deus, porque a gente quer ter comunhão. E depois de comunhão, ele fala assim: eu só estou fazendo isso para que a nossa alegria, ou na sua Bíblia talvez esteja a sua alegria, esteja completa. Por quê? Não adianta nada ser salvo e esperar o céu se eu não consigo viver o céu na terra. Não adianta nada, não é o suficiente. Jesus não morreu para você ir para o céu. Jesus morreu para você experimentar o céu a partir da terra e depois o resto da eternidade. Jesus não morreu para levar ninguém para o céu. Jesus morreu. Se você estudar biblicamente, a razão pela qual Jesus morreu era para apaziguar a ira de Deus contra os pecadores. Não tem nada a ver com levar alguém para o céu. O céu é um conceito que apareceu depois. É da onde ele veio e para onde a gente vai. Quando ele fala na ceia, eu vou preparar morada, aonde eu vou agora vocês nem podem ir. Então não tem esse negócio de eu vou aceitar Jesus para vocês nem podem ir agora. Depois, quando eu voltar, eu levo vocês para lá. Mas quando ele fala está consumado, acabou, ele faz uma oração. Em João 17 ele faz uma oração por nós. E a oração que ele faz, a oração que Jesus faz, a única vez que Jesus orou por nós, por mim e por você, ele fala, dentro da sua casa você vai ver, João 17, ele ora por aqueles que estão com ele, depois ele fala, eu oro por aqueles que ainda nem creram e vão crer através da pregação deles. E ele não ora para que nós sejamos convertidos, ele não ora para que a gente seja santo, ele não ora para que a gente mude, ele ora para que nós sejamos um. João capítulo 17, a oração de Jesus é para que todos aqueles que escutam a palavra dele sejam um só, como ele e o Pai são. Então a partir de hoje, se você falar assim, eu quero ser capela, eu quero ser igreja, eu quero ser evangélico, dá tudo mesmo, capela presbiteriana, batista, dá tudo mesmo. Se eu quero ser igreja, é porque eu quero ser um com o meu irmão, assim como Cristo é com Deus e nós nos tornamos um. Se essa é a sua vontade, prepare-se para ter sua privacidade eliminada da sua vida. Só assim a gente vai conseguir resolver o problema da solidão. Amém? Amém. Nós vamos resolver o problema da solidão de tal maneira que você vai querer ficar sozinho daqui a pouco. Você vai falar, pelo amor de Deus, me dá um tempo. Nós vamos encher tanto a sua paciência, no bom sentido, que você vai pedir descanso, de propósito, para a gente experimentar essa comunhão. Amém? Amém. Posso contar contigo?